Bem-vindos ao canal Relatos. E o que eu vou contar agora deixou todo um país completamente abalado. Isto não só por ter sido um crime com muita brutalidade, mas também por ser com uma criança e pela época em que aconteceu. Mas antes eu já peço para seguirem o canal nas redes sociais. Os links estão na descrição. Aproveitem também para se inscrever e ativar as notificações. Eu estou falando do caso Araceli. O nome da menina era Araceli Cabreira Sanches Crespo, uma menina que tinha somente 8 anos de idade. Ela nasceu em São Paulo no dia 2 de julho de 1964 e teve sua vida tirada de uma forma brutal no dia 18 de maio de 1973. Ela era a segunda filha do eletricista espanhol Gabriel Crespo e da boliviana radicada no Brasil, Lola Sanches. Ela chegou a morar com os pais e o irmão mais velho na cidade de Cubatão, em São Paulo. No entanto, a menina, ainda bebê, sofria muito com a poluição da cidade paulista, fazendo assim com que seus pais decidissem por morar em um outro estado. Passaram então a viver em uma modesta casa no estado do Espírito Santo. Aquele dia, uma sexta-feira, começou como um dia qualquer na família Cabreira Crespo. Araceli saiu de casa no bairro de Fátima, no município da Serra, e seguiu para a escola São Pedro, na Praia do Suá, no município de Vitória. Devido ao horário do ônibus que a levaria de volta para casa, a mãe, Lola Cabreira Crespo, pediu para que Araceli saísse da escola mais cedo. Ao sair da escola, ela foi vista por um adolescente em um bar entre o cruzamento das avenidas Ferreira Coelho e César Ilau, em Vitória, que fica a poucos minutos da escola onde a menina estudava. Essa testemunha disse à polícia na época que a menina não tinha entrado no coletivo e ficou brincando com um gato no estabelecimento. Depois disso, Araceli não foi mais vista. Quando a noite chegou, o pai, Gabriel Sanches Crespo, iniciou as buscas. Alguns dias após o desaparecimento, para ser mais exato, no dia 24 de maio, o corpo de uma criança foi encontrado desfigurado e em avançado estado de decomposição dentro de uma mala, atrás do hospital infantil em Vitória. Quem encontrou o corpo de Araceli foi o policial Ronaldo Monjardim, junto com o seu pai. Na época ele tinha 15 anos. Em 2015, inclusive, foi feita uma reportagem nacional por uma conhecida rede de comunicação brasileira, e ele teve a oportunidade de voltar ao local, e então se lembrou do momento em que encontrou o corpo. Durante as investigações, provas e depoimentos misturaram fatos com boatos. Diante dos boatos apresentados pela denúncia do promotor Volmar Bermudes, a justiça chegou a 3 principais suspeitos: Dante de Barros Michelini, o Dantinho; Dante de Brito Michelini, o pai de Dantinho; e Paulo Constantin Relay. Todos os suspeitos são membros de tradicionais e influentes famílias do Espírito Santo. A versão da morte da menina apresentada pela acusação, que mais tarde terminou no julgamento dos acusados, afirma que Araceli foi raptada por Paulo Relay no bar que ficava entre os cruzamentos das ruas Ferreira Coelho e a Avenida César Ilau, após sair do colégio. No mesmo dia, a menina teria sido levada para então um bar franciscano na praia de Camburi, que pertencia a Dante Michelini, o pai. O perito designado para o caso, Nilson Santana, afirmou que a garota sofreu traumas enquanto estava viva e depois foi sedada. Foi comprovado que a menina foi mantida em cárcere privado por 2 dias, no porão e no terraço do bar franciscano. Os rapazes, sob efeito de drogas, teriam violentado sexualmente, lacerado a dentados os seios, parte da barriga e a parte íntima da menina. Os acusados ainda permaneceram com o corpo mantendo refrigerado e jogaram-lhe um ácido corrosivo para dificultar a identificação do cadáver. Por causa do excesso de drogas, Araceli entrou em coma e foi levada para o hospital, onde já chegou morta. Segundo essa versão, Paulo Relay e Dantinho jogaram o corpo da menina em uma mala atrás do hospital infantil em Vitória. Também foi apontada como suspeita a própria mãe de Araceli, Lola Sanches, que teria usado a própria filha como mula para entregar drogas a Jorge Michelini. Lola seria um contato na rota Brasil-Bolívia do tráfico de cocaína e desapareceu de Vitória em 1981, residindo atualmente em seu país de origem. O pai de Araceli, Gabriel Crespo, faleceu em 2004. O promotor Volmar Bermudes
mortes e explicou quais acusações dadas para cada indivíduo em entrevista no ano de 1977. Ele disse que ao pai Dante Michelini pesa a acusação de haver mantido a menor em cárcere privado por 2 dias, no sótão do seu bar. E contra os dois, o Dante filho e o Relay, pesam as acusações de haver os dois ministrado em infeliz menor tóxicos e haver ainda de forma violenta mantido o congresso carnal com a infeliz menina. Ainda segundo a denúncia, Dante Michelini usou suas ligações e influência com a polícia capixaba para dificultar o trabalho da polícia. Apesar de Paulo e Dantinho serem os principais suspeitos e de haver testemunha-chave contra eles, jamais foram condenados pela morte de Araceli. De acordo com o relato de José Louzeiro, autor do livro Araceli, Meu Amor, o caso produziu 14 mortes. Entre estas mortes estão algumas das testemunhas e até pessoas interessadas em desvendar o crime. Ele próprio afirma que enquanto investigava o crime em Vitória para produzir seu livro-reportagem, teria sido alvo de uma tentativa de queima de arquivo. De acordo com ele, um funcionário do hotel onde o escritor estava hospedado, pertencente à família Relay, o teria alertado de estar correndo risco de morte. A partir de então, Louzeiro passou a preencher a ficha de um hotel e se hospedar em outro. Houve condenação em 1980, sentenciado a 18 anos de reclusão e pagamento de 18 mil cruzeiros na época. Mas em 1991, os acusados recorreram da decisão e o caso voltou a ser investigado. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo anulou a sentença e o processo passou para o juiz Paulo Coppola. Este juiz gastou 5 anos para estudar o processo. Por fim, ele escreveu uma sentença de mais de 700 páginas que absolvia os acusados por falta de provas. Em 1993, o caso prescreveu sem que ninguém fosse punido. E essa foi mais uma história real, contando sobre o assassinato desta menina, uma criança de somente 8 anos de idade, e quem infelizmente a justiça no Brasil não deu a devida importância. Inclusive, este caso incentivou o governo federal a instituir o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual contra Crianças. A data é 18 de maio, que foi o dia que Araceli foi raptada. E para quem estiver interessado em saber mais sobre o caso, deixo a minha dica para ler o livro Araceli, Meu Amor, que é um romance e reportagem do escritor e jornalista José Louzeiro. Ele foi censurado durante a ditadura militar a pedido dos advogados dos acusados, mas nos dias de hoje é facilmente possível adquirir uma cópia. Não se esqueçam de se inscreverem no canal Relatos, curtam os vídeos e lembrem-se que seus comentários são muito importantes. Acompanhem também nas redes sociais, sempre notificamos de novos vídeos, os links estão na descrição.